Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte promoveu um seminário com o tema Diálogos pela Diversidade. Mais de 300 pessoas, entre alunos, técnicos e professores, se inscreveram no evento. A intenção é debater um assunto que é muito importante na atualidade e que tem atingido a nossa comunidade escolar fortemente nos últimos meses. Nós tivemos alguns episódios que cada vez mais a gente vem tomando conhecimento e a partir dessas atividades, dessas questões, a gente foi pensando nesse movimento. Uma das palestrantes do seminário foi a escritora transfeminista Helena Vieira, reconhecida nacionalmente pelo engajamento e participação nos movimentos sociais ligados a gênero, diversidade e sexualidade. Na palestra, esclarecimento sobre a aplicação do termo queer, que está relacionado à identidade de gênero, foi o foco da discussão. Este signo novo, o queer, que antes era uma ofensa, tomado então como orgulho. O termo queer, ele era no passado uma ofensa, né? Como, sei lá, baitola, viadinho. E nos anos 90, existiu nos Estados Unidos um movimento teórico de ressignificar essa ofensa para pensar uma teoria a partir dela. E é uma teoria de quem? Dos corpos que eram ofendidos pelo insulto queer. Então o queer ele designa todo um conjunto de identidades que foram historicamente marginalizadas. Pensar uma política queer, apesar da teoria ser ainda mais radical do que eu vou propor na minha fala, é pensar um mecanismo de construção da dignidade dos excluídos. As discussões relacionadas ao tema têm ganhado espaço cada vez maior nas universidades, um sinal de avanço nessa luta contra o preconceito. É um assunto que a todo momento é invisibilizado, né? O debate dele, estar trazendo esse debate para dentro da universidade é muito importante porque, principalmente, nós estamos lidando com pessoas que vão lidar com outras pessoas, né? Então, tem que ser consciente e ter, né? Enfim, saber respeitar todo mundo e tal, é muito importante. Trazer um evento como esse para cá, para formar a opinião do aluno assim, sobre esses temas que estão relacionados à dignidade das pessoas, ao reconhecimento de suas identidades, é fundamental, porque na universidade você está no âmbito plural, então você tem que respeitar a identidade das outras pessoas. As instituições que têm o poder, que têm condições de dizer o que é ou não verdadeiro, que vão influenciar nas práticas pedagógicas, são a universidade. Então, se a gente quer produzir uma mudança nas relações entre as pessoas e essas identidades abjetas, a gente precisa incidir no local de formação, de produção do conhecimento, que é a universidade. Nas escolas, o assunto também tem sido abordado. E os estudantes se mostram bem conscientes sobre a necessidade de conhecer e compreender as diferenças sociais, independentemente de quais sejam. As escolas em si, elas são muito, como é que eu posso dizer, não são tão desconstruídas quanto deveria ser. A disciplina de sociologia, ela nem sempre traz na grade curricular dela uma discussão tão ampla, tão aprofundada quanto deveria ser. E essa discussão é muito importante para a desconstrução dos conceitos, já que o nosso século XXI é uma coisa mais desconstruída. E eu acho muito importante isso na escola. Muitas vezes é colocado dentro do nosso casa um padrão que temos que seguir, a própria sociedade impõe. E como nós vemos em conjunto, em coletivo, e somos pessoas diversas, diferentes, não existe ninguém igual a ninguém, é necessário ser trabalhado esse assunto dentro da escola. Assegurar o direito do cidadão é uma obrigação do Estado e de toda a sociedade brasileira. A escola, como espaço educativo, tem papel fundamental na formação do indivíduo. Nosso aluno, ele é um cidadão. Se ele é um cidadão, ele está protegido, ele está resguardado pela Constituição Federal, está resguardado pela Declaração dos Direitos Humanos. Então, a escola, fazendo isso, ela não está fazendo um favor, ela está cumprindo outros documentos que são anteriores à escola, vamos dizer assim, que estão acima da nossa escola. Então, aqui no IFRN, a gente tem um projeto político-pedagógico, como toda escola tem, como as outras universidades têm, que já prevê isso, de formar o cidadão, né, de uma formação integrada. O caminho na luta contra o preconceito é árduo e longo, mas aos poucos, com insistência, essa cena tem mudado. Tem se produzido um conhecimento não estigmatizado, é um avanço. Lento, pequeno, mas é um avanço. Ainda tem muito que avançar e esses debates precisam ser ampliados e não só ampliados, mas qualificados. Não adianta simplesmente falar sobre.
transexuais, travestis, gênero, é preciso que isso seja falado de forma qualificada, de forma efetiva, para produzir alguma mudança. Não dá mais para a gente entender o mundo como o mundo do século passado, do século XIX, do século XVIII. Dá para pensar que as pessoas têm direito de ser o que são.